Hoje eu te convido a mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, que é o livro de Êxodo. O nome Êxodo vem do grego e significa saída. Isso não é por acaso, porque o tema central dessa narrativa muito poderosa é a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Esse livro ele é um dos pilares tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, porque retrata a ação redentora de Deus e a entrega das leis que vão guiar o povo. Bom, tradicionalmente, acredita-se que tenha sido escrito por Moisés. Só que existem muitos estudiosos modernos que sugerem que fontes de diferentes autores contribuíram para a criação desse livro ao longo dos anos. Isso pode ser visto em diferentes estilos de escrita, também na diversidade das ideias religiosas e culturais que aparecem na obra. A história, ela começa com a opressão dos israelitas no Egito, logo após a morte de José, quando um novo faraó surge no poder. Esse faraó, ele estava temendo o crescimento do povo hebreu. Então o que ele faz? Ele decide impor os trabalhos forçados, né, e ordena a morte dos recém-nascidos do sexo masculino. Então é nesse cenário muito sombrio que Moisés ele aparece como sendo um líder que foi escolhido por Deus para poder libertar o seu povo da opressão. O que torna a história de Moisés assim tão extraordinária é que a sua infância é marcada por um milagre. Ele sobrevive e ele é criado na corte egípcia, né, mesmo sabendo das suas raízes hebraicas. Depois de um ato impulsivo, onde ele mata um egípcio, né, que estava maltratando um hebreu, Moisés ele foge para Midian e lá ele vai se casar, vive como um pastor. É um período que está preparando ele para a grande missão. O chamado de Deus para Moisés vai ocorrer de uma maneira muito dramática, né? Ele vai ver uma sarça ardente. Deus vai se revelar, né, e vai comissioná-lo para poder libertar os israelitas. Então, inicialmente, Moisés ele hesita, alegando que ele não é muito eloquente, ele não consegue falar. Só que Deus ele promete ficar com ele. Então, envia o irmão Arão para poder ser o seu porta-voz. Assim, ele começa uma trajetória de Moisés em face a Faraó. As conversas entre Moisés e o Faraó não são fáceis, né? O coração do Faraó fica cada dia mais endurecido e faz com que Deus envie 10 pragas sobre o Egito. Cada praga é um espetáculo à parte e mostra o poder soberano de Deus, julgando todas essas divindades egípcias. Tudo vai culminar na morte dos primogênitos, que finalmente vai convencer o Faraó e vai permitir a saída dos hebreus. Antes dessa última praga, Deus ele vai instituir a Páscoa, que é um ritual que vai se tornar um marco para o povo hebreu, né, e simbolizar a sua libertação. Os israelitas, segundo as instruções divinas, marcam as suas portas com o sangue do cordeiro, garantindo assim que eles sejam poupados do juízo de Deus. A saída do Egito ela é muito impressionante, muito dramática. O povo ele parte do Egito de forma muito apressada e leva todos os tesouros egípcios. No entanto, o faraó ele acaba mudando de ideia e persegue o povo. E tem um momento decisivo que chega, né, quando Deus, através de Moisés, abre o Mar Vermelho e permite aos hebreus atravessarem em segurança, enquanto os egípcios morrem afogados. Essa travessia é um símbolo poderoso da libertação. Só que a história ela não termina nessa fuga. O povo agora está livre e aí ele se depara com os desafios do deserto. A sede e a fome fazem com que essas pessoas que estão ali fiquem murmurando, ignorando todos os milagres recentes que eles viram. E mesmo assim, Deus não os abandona. Envia alimento, envia água, sempre de maneira milagrosa. Quando chega no Monte Sinai, tem um evento grandioso. Deus ele se manifesta de forma majestosa, intimidadora e prepara o povo para poder receber a lei. Moisés ele vai subir no monte. Quando ele desce, ele traz os 10 mandamentos que estabelecem os princípios éticos e espirituais dessa nova comunidade. Mas o que acontece? Infelizmente, enquanto Moisés estava ausente, os israelitas eles construíram um bezerro de ouro e eles rompem a aliança que é feita com Deus. E aí isso gera ira em Moisés, que quando vê a cena ele quebra as tábuas. Mas mesmo diante da rebeldia, existe espaço para misericórdia. E Moisés intercede pelo povo, recebe novas tábuas, simbolizando a renovação da aliança. O tabernáculo ele é construído. O tabernáculo representa a presença de Deus dentro do seu povo.
E o Êxodo, portanto, não é apenas uma narrativa de libertação, né, mas é uma história fascinante de formação de identidade, de fé e de comunidade. No geral, o livro de Êxodo é uma mistura muito rica, né, de história, de teologia, e traça o desenvolvimento do povo hebreu de uma nação escravizada para uma nação com propósito, com lei e com adoração. Ao longo dos séculos, essa narrativa ela continua a inspirar, continua a ressoar, continua a ser um símbolo de esperança e de renovação para todos os cristãos.